Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Bruce Mendenhall. No dia 26 de junho de 2007, um segurança que estava fazendo uma ronda em uma parada de caminhões em Nashville, nos Estados Unidos, encontrou um corpo de uma jovem já sem vida. Ela tinha uma bala alojada na cabeça. Próximo ao corpo havia uma marca de uma pegada de uma bota, e no local não havia uma quantidade muito grande de sangue, o que possivelmente indicaria que ela não perdeu a vida naquele local. E essa era uma das paradas de caminhões mais movimentadas dos Estados Unidos, então muitos caminhões passavam por aquele local. E por essa razão, haviam ali esses seguranças que faziam rondas e também haviam câmeras de segurança instaladas. E segundo esse segurança que encontrou a vítima, ele disse que ela não poderia estar lá há mais do que 30 minutos, porque afinal, há 30 minutos antes ele tinha passado nesse mesmo local enquanto fazia a ronda e o corpo não estava lá naquele momento. Então, os investigadores que começaram a trabalhar nesse caso, eles identificaram logo de início que a vítima possivelmente tinha sido deixada naquele local entre 00h20 e 00h50. Então, a polícia verifica as imagens das câmeras de segurança e eles veem que dentro desse horário, um caminhão da cor amarela entrou nessa parada de caminhões. E ele foi até o final dessa parada de caminhões e ele retornou cerca de 15 minutos depois. Não haviam indícios de que ele tenha parado para abastecer ou mesmo para comprar comida. Uma autópsia foi feita no corpo da vítima e foi concluído que a bala que havia atingido ela era de calibre 22 e que parte da pele do corpo dela, inclusive das nádegas, haviam sido cortadas. Ela havia sido abusada e foi possível coletar um DNA masculino encontrado no corpo da vítima. A vítima foi identificada como Sarah Hubert. E a Sarah era moradora de Nashville. A polícia então entra em contato com a família da Sarah para que eles possam identificar o corpo. A Sarah era a caçula da família dela e ela perdeu a mãe quando ela ainda era bem pequena. E por conta disso, a Sarah acabou sendo criada pelos tios. Quando ela tinha 18 anos, ela foi morar em Nashville. Já quando adulta, ela se relacionou com um homem com quem ela teve 2 filhos. Porém, após esse relacionamento terminar, a vida da Sarah começou a entrar em um declínio. A Sarah começou a utilizar substâncias ilícitas. Ela passou a ser muito violenta. E por conta desse abuso das substâncias ilícitas, ela acabou perdendo a guarda dos filhos. Com isso, uma das filhas da Sarah foi morar com um familiar e a outra com uma amiga da Sarah. Mas a família da Sarah sempre apoiou muito ela, então eles ajudaram ela a ir para a reabilitação. E apesar de que inicialmente ela teve ali uma melhora considerável, ela acabou tendo uma recaída e voltou a utilizar substâncias ilícitas. E como acontece em muitos desses casos, para conseguir o dinheiro ali para comprar essas substâncias, ela passou a se prostituir. E a parada de caminhões era um local que era conhecido por ter ali diversas mulheres oferecendo seus serviços. E as irmãs da Sarah, elas conseguiram falar ali para os investigadores o nome de 2 homens com quem a Sarah costumava andar. E a polícia consegue encontrá-los e eles são levados para um interrogatório. E esses 2 homens, eles tinham ali envolvimento com algumas atividades ilegais. Eles tinham cometido também alguns furtos e por essa razão, inicialmente, eles ficaram muito relutantes em falar com a polícia. Mas eles contam que o último dia que eles tinham visto a Sarah foi no dia 26 às 22 horas. E eles contam que nesse dia eles estavam usando ali substâncias junto com a Sarah. E então eles disseram para ela ir se prostituir para eles conseguirem dinheiro para comprar mais substâncias. Então por conta disso eles tiveram ali uma discussão. E ela teria saído do trailer onde eles estavam. Como algumas horas passaram e a Sarah não voltou, eles imaginaram que ela tinha ido embora com algum caminhoneiro. Eles fornecem o DNA, e então eles conseguem fazer uma comparação com o DNA encontrado no corpo da Sarah, e o DNA não pertencia a nenhum desses 2 homens. Os investigadores acreditavam que a Sarah não tinha sido a primeira vítima desse criminoso, porém o DNA dele não era compatível com o de nenhum criminoso que tivesse registro. Mas eles começam a comparar o caso da Sarah com outros crimes que haviam ocorrido e que estavam sem solução. O mais recente era de uma prostituta de 43 anos chamada Samantha.
e seu corpo havia sido encontrado no dia 6 de junho em uma lixeira, em uma cidade também no Tennessee. Ela também tinha sido atingida por um tiro de uma bala de calibre 22. E a posição que o corpo dela tinha sido encontrado era bem parecida com a posição que o corpo da Sarah tinha sido encontrado. Eles descobrem que também era comum que a Samantha oferecesse os serviços dela naquela mesma parada de caminhão em Nashville. No dia 29 de janeiro tinha sido encontrado também um corpo, dessa vez na Geórgia. Esse corpo era de uma mulher chamada Deborah e ela tinha 5 filhos. E a Deborah ela também tinha um vício em substâncias ilícitas e também era comum que ela se prostituísse. No dia 22 de fevereiro, uma mulher de 43 anos, chamada Sherry, foi encontrada sem vida, dessa vez na Indiana. Ela também tinha levado um tiro e estava na mesma posição que as outras mulheres haviam sido encontradas. Eles então, vendo essa ligação entre todos esses crimes, acreditam que se tratava do mesmo criminoso. Então eles acreditam que estavam à procura de um criminoso em série. E eles acreditavam que esse criminoso era um caminhoneiro. No dia 12 de julho, o detetive responsável por esse caso estava dirigindo para poder verificar o local onde havia sido encontrado o corpo de uma das vítimas, para poder conferir se eles tinham deixado passar ali algum detalhe, alguma coisa tinha passado despercebido a primeira vez que eles estiveram lá. E para a surpresa dele, ele acaba passando por um caminhão amarelo que era muito parecido com aquele caminhão que ele havia visto nas imagens. Ele então resolve dar meia volta e seguir esse caminhão. Ele então avisa um outro detetive sobre a sua localização e em seguida, quando o caminhão estaciona, ele resolve ir falar com esse caminhoneiro. E quando o detetive ele bate ali a porta do caminhão, o motorista do caminhão ele demora para atender. E quando ele finalmente abre a porta, ele age como se ele estivesse acordando, como se estivesse ali parado dormindo, o que o detetive sabia que não era verdade, afinal ele tinha seguido ele até ali há alguns instantes atrás. Ele então pede a identificação desse motorista e ele entrega ali a carteira de motorista dele. E com isso o detetive descobre que esse homem se chamava Bruce Mendenhall. Na época o Bruce estava com 56 anos. O detetive pergunta a ele há quanto tempo ele dirigia aquele caminhão e qual tinha sido a última vez que ele foi a Nashville. E enquanto os dois estavam conversando, o detetive percebeu que parecia ser sangue nas mãos do Bruce e também dentro do caminhão. O outro detetive, ele chega ao local e então os dois eles pedem que o Bruce ele dê ali uma amostra de DNA, o que o Bruce acaba aceitando. E eles também pedem para verificar o interior do veículo e o Bruce também não se opõe. Lá dentro eles encontram um par de botas que parecia ser compatível com a pegada encontrada na cena do crime onde foi encontrado o corpo da Sarah. E também havia um saco de lixo em que tinha algumas peças de roupa e muitos lenços de papel com muito sangue. E o Bruce ele se justifica dizendo que mais cedo ele tinha cortado a perna ao subir no caminhão. Mas os detetives pedem para ele mostrar o ferimento e como ele não tinha esse ferimento, ele acaba mudando a história dele. Ele diz que, na verdade, ele esteve com uma prostituta na noite anterior e ela havia cortado a mão. E, por essa razão, haviam aqueles lenços ali cobertos de sangue. Mas a quantidade de sangue era muito grande para se tratar de um corte na mão. Eles, então, percebem que o Bruce já havia mentido sobre diversas coisas desse curto período de tempo que eles estavam conversando com ele. Então, eles imaginam que ele estava escondendo alguma coisa. E eles se perguntam se ele tinha alguma arma. E ele diz que tinha um rifle calibre 22. E o Bruce entrega essa arma aos detetives. O Bruce acaba sendo detido e ele é levado para um interrogatório. E durante o interrogatório ele acaba admitindo que ele tinha deixado o corpo das vítimas naqueles locais, mas ele diz que não era ele quem tinha cometido os crimes, ele apenas havia deixado o corpo nos locais onde foram encontrados. Ele disse que outros 2 homens, chamados Rich e David, eram quem atraíam essas prostitutas. Os homens tiravam a vida delas com o rifle do Bruce. E então depois deixava o corpo dessas vítimas no caminhão do Bruce para que ele desse um jeito. E é claro que os investigadores eles não acreditam nessa mentira que o Bruce contou. Parecia bastante óbvio que desde o início ele havia mentido diversas vezes para os investigadores e que ele estava tentando culpar outras pessoas pelos crimes que ele havia cometido. Eles verificam o passado do Bruce e ele não tinha ali nenhuma passagem pela polícia, ele não tinha nenhum registro criminal. O Bruce ele era casado e tinha 2 filhas, que na época dos crimes já eram adultas.
e ele era conhecido por ter um temperamento forte, porém reservado. Ele trabalhava como caminhoneiro há 18 anos. No caminhão do Bruce, entre outras coisas, eles encontraram sangue que, para surpresa deles, pertenciam a 7 mulheres diferentes. Uma dessas mulheres foi identificada como sendo uma mulher de 31 anos de idade, que era de Indianápolis, chamada Karma. A Karma ela nem sequer havia sido dada como desaparecida e o corpo dela não tinha sido encontrado. O corpo dela só foi encontrado no dia 15 de agosto de 2011, à beira de uma estrada. Com o DNA, os investigadores não tinham dúvidas que o criminoso que eles estavam procurando era o Bruce. Então, em 2008, ele foi acusado pelo crime contra a Sarah. Ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. E foi descoberto que, enquanto ele estava sob custódia, ele teria se oferecido a pagar 2 presidiários para que eles tirassem a vida de 3 testemunhas que iam depor contra ele. Por conta disso, ele foi sentenciado a mais 30 anos por conspirar a cometer esses crimes. Mais tarde, ele também foi indiciado pelo crime contra a Samantha. E em 2009, ele chegou a ser acusado pelo crime contra uma outra prostituta chamada Jennifer. Porém, provas de DNA mostraram que ele não tinha cometido esse crime, e sim um outro criminoso chamado John Wayne. O Bruce é suspeito de pelo menos 8 crimes, e ele foi acusado por 3 desses crimes. Atualmente, o Bruce está com 71 anos de idade e ele nunca assumiu nenhum dos crimes. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.